Bom, pessoal, então vamos começar hoje a unidade 2, que fala de modelo, entidade de relacionamento e modelo relacional. Com essa aula de hoje, que é a aula 3, nós veremos conceitos de entidade de relacionamento, de atributos, seus tipos, os relacionamentos e seus tipos e suas características. E no final, um modelo de entidade de relacionamento com um estudozinho de casos pequeno que nós vamos ver. Ok? Então, vamos começar. Esse assunto da nossa apostila é o capítulo 4. Ok? Todo o capítulo 4 estará nessa aula de hoje. Modelo entidade de relacionamento. Modelo entidade de relacionamento define uma representação dos dados do mundo real por meio de elementos básicos, certo? Por quê? Porque observando separadamente os elementos, não se tem uma visão completa de todas as suas características existentes nesses dados. Então, para resolver isso, para facilitar, é comum colocá-los em um diagrama, que a gente chama de diagrama de entidade de relacionamento. Nós vamos ver como fazer. Então, ele auxilia, certo? Auxilia, ajuda a ter uma visão computacional do comportamento dos dados do mundo real. Ok? O ponto de partida para a organização dos dados de um sistema de informações é a definição das entidades envolvidas. Okay? O que seria uma entidade? A entidade é uma representação de um elemento existente no mundo real, do qual se deseja guardar esses dados. Esse elemento pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um fato que existe ou que existiu, pode ser uma ação, uma atitude, um evento, ok? Então, é qualquer coisa que você queira guardar esses dados do domínio, certo? Para tentar colocar em um sistema de informação, ok? No modelo entidade de relacionamento, utilizaremos um retângulo para representar uma entidade. Para identificá-la, utilizaremos sempre um substantivo no plural com a primeira letra em maiúsculo. Por exemplo, que nós temos exemplos aqui de 3 entidades. Entidades clientes, está aqui, guardadazinha, fica o nome no centro de um retângulo. Uma entidade filmes, também, retângulo, e uma entidade atendentes. Cada uma dessas informações aqui representa um conjunto de dados que nós queremos representá-los, certo? Representá-los e manipulá-los. O que é atributos? Cada entidade, pessoal, contém um conjunto de dados que a caracteriza. Dados, propriedades, nós vamos chamá-los aqui de atributos. Por exemplo, um cliente tem um nome, tem um endereço, tem um telefone e etc. Um filme tem um título, tem um diretor, tem os atores, tem a gravadora, tem a produtora. Enfim, esses dados, essas informações, nós vamos chamá-las de atributos, ok? Assim, para representar uma entidade no nosso modelo de entidade de relacionamento, além do nome para a identificação do conjunto de entidades das mesmas características, utilizaremos os atributos que descrevem os dados da entidade ou propriedades. Okay? A representação gráfica de um modelo de entidade de relacionamento de uma entidade com seus atributos é essa aqui, que seria aqui a entidade clientes, ok? E essa entidade clientes tem alguns atributos: nome, endereço, e-mail, data de nascimento e telefones. O atributo é representado por essa elipse ligada por esse traço à entidade a qual ele representa, a qual ele faz parte. Okay? Então, toda vez que você for referenciar em um modelo de entidade de relacionamento, um diagrama de entidade de relacionamento, uma entidade com seus atributos, utilize essas imagens aqui. O retângulo para as entidades e cada atributo dentro de uma elipse e essa elipse ligada à entidade a qual ele faz parte. Ok? Tipos de atributos. Nós temos vários tipos, ao todo são 5, certo? Por quê? Porque alguns atributos têm características diferentes de outros. Em virtude disso, eles são classificados de acordo com o tipo de dados e que eles vão armazenar. Então, eles podem ser atributos elementares, atributos compostos, atributos multivalorados, atributos determinantes e atributos derivados. Vamos ver cada um desses tipos aqui. Atributos elementares. Um atributo elementar carrega em um único dado, uma única informação, sobre a entidade em que estamos modelando. Em geral, os atributos elementares são chamados apenas
de atributos. E sua representação gráfica é aquela que nós vimos agora há pouco. Uma elipse e um tracinho ligando a entidade a qual ele faz parte. E o nome daquele atributo dentro da elipse. Ok? Atributos compostos. Um atributo composto é formado por atributos elementares, onde cada atributo elementar pode ter apenas um valor único. Muito bem, pessoal. Isso aqui complicou até um pouquinho. Se nós temos o atributo elementar, que é um valor único, por que nós vamos ter um atributo composto que é formado de outros atributos? Eu vou dizer, e com essa imagem vocês vão entender. Tá? Por exemplo, o endereço. O endereço ele é um atributo, porém, somente endereço ele não vai te dar a informação completa. Nós sabemos que o endereço é composto por uma série de outras informações, que são nesse caso, por exemplo, rua, bairro, CEP, cidade, estado, complemento, certo? Então, isso tudo aqui, esse conjunto de 5 atributos, fazem parte do endereço, certo? Olha como é que ele ficaria aqui na representação gráfica. Clientes, né, possuem endereço e esse endereço ligado a outros atributos. Seria como se dizer que é o atributos de um atributo, certo? Mas na realidade não, todos esses aqui são atributos de uma entidade. Porém, esse atributo endereço é um atributo composto, porque ele é composto de um conjunto de outros atributos que fazem com que ele exista. Ok? Deu para entender? Beleza, pessoal. Atributos multivalorados. Não vamos confundir com atributos compostos. Tá? Existem situações em que um atributo pode assumir mais de um valor. Esse atributo é multivalorado. Nós temos a diferença, não é quer dizer que o endereço seja multivalorado. Não, o endereço é um atributo composto, que ele é definido, ele é composto por outros atributos distintos. Por exemplo, rua não é igual a bairro, que não é igual ao estado, que não é igual a CEP, que não é igual à cidade. E quem é que seria um atributo multivalorado? Telefone. Mas por quê? Veja bem, é comum hoje em dia as pessoas terem mais de um número de telefone celular. Muitas pessoas têm 2 chips, 3 chips e até já vi celular de 4 chips. Certo? Então, que informação, que atributo é esse? Telefone celular. A gente não pode botar telefone celular 1, telefone celular 2, telefone celular 3. Então, a pessoa tem vários, pode ter nenhum ou vários números de telefone. Certo? Sendo eles que podem celulares ou residenciais. Então, é muito comum hoje nós temos pessoas com mais de um chip, certo? Para aproveitar ligações mais baratas de uma para outra, aproveitar uma série de promoções que as operadoras estão disponibilizando. Então, nesse caso aqui, os telefones é um atributo multivalorado, porque ele pode ter mais de um valor e ele é o mesmo atributo. Certo? Por exemplo, número de telefone celular, eu posso ter 3 números de telefone celular. Ok? E a sua representação é uma elipsezinha dupla, ó, certo? É como se tivesse uma elipse dentro de outra elipse, também ligada por um tracinho à entidade a qual faz parte, certo? Atributos determinantes ou atributos chaves. O atributo determinante ou atributo chaves é um atributo que assume um valor único e que define cada uma das entidades que compõem o conjunto de entidades. Isto é, não existe duas entidades, dois valores dessa entidade no conjunto com o mesmo valor para aquele atributo. Por exemplo, um CPF. Certo? O CPF numa entidade chamada pessoas. Nós não podemos ter, não existe, 2 pessoas com o mesmo CPF. Então, o CPF pode ser considerado, se for o caso, na sua modelagem, o atributo-chave daquela tabela. Certo? Não é possível que não existe no Brasil 2 pessoas com o mesmo número de CPF. Ok, pessoal? Se existir, foi uma falha de sistema, tá? Porque não é para existir. CPF é um número único, é um identificador único de uma pessoa física, tá? Então, o número de CPF serve como exemplo para um atributo determinante e um atributo-chave, porque naquela entidade, naqueles itens daquela entidade, não deverá haver, certo? 2 pessoas com o mesmo número de CPF. Certo? E a representação gráfica? A representação gráfica continua seguindo a mesma linha dos outros atributos, que é uma elipse ligada à entidade por um traço, onde dentro da elipse tem o nome do atributo e o nome do atributo terá que estar sublinhado. Ok?
um traço abaixo, é sublinhado. Atributos derivados. Nós chegando ao último tipo de atributo, última característica de atributo. O atributo derivado, como o próprio nome já indica, tem seu valor derivado de um ou mais atributos da própria entidade a qual ele faz parte ou de entidades relacionadas a ele. Como assim? Muito bem, eu vou lhe dizer. Como, por exemplo, um atributo de preço total de uma nota fiscal de venda, certo? Nós sabemos que o valor total dessa nota depende da quantidade e valor unitário de cada um dos itens que está sendo vendido naquela nota, certo? Então, ele é um atributo que depende de quem? Depende da quantidade, da multiplicação entre a quantidade e o valor unitário de todos os itens que estão sendo vendidos naquela venda. Então, por isso que nós chamamos ele de atributo derivado. Olha o exemplo aqui, certo? Valor total. Certo? Vai depender de quem? Da quantidade e preço unitário. E a sua representação é por uma elipse tracejada, certo? Também ligada à sua entidade por um tracinho. Ok? Muito bem. Agora, nesse último tipo de atributo, eu falei entidades relacionadas. Então, o que é isso, professor? Vamos lá ver agora o que é um relacionamento. Tá? Para representar esse mundo, o mundo real, em um ambiente computacional, é necessário modelar as interações entre os elementos. As entidades, essas entidades elas se relacionam entre si, elas são ligadas, tá? Para fazer com que todo um conjunto de informações, conjunto de dados torne-se informações depois. Então, em geral, essas interações descrevem uma ocorrência de um fato, um evento, que pode ou não se repetir de forma integral, totalmente, ou parcialmente, parte dele. Ou ele repete totalmente, ou ele repete só em partes. Se voltarmos ao caso do estudo da página 17, da nossa apostila, da apostila correta agora, certo? É na página 17, nós temos um estudo de caso de uma videolocadora, que é a JJ. Ok? Lá perceberemos que sempre existirá uma interação entre a entidade cliente e a entidade filme, clientes e a entidade filmes. No entanto, no momento em que o cliente decide alugar esse filme, certo? Então, onde é que está ligando? Vai ter que ter um relacionamento entre cliente e filme. Como seria esse relacionamento? Seria o aluguel, a locação, certo? Assim, torna-se necessário modelar os dados que caracterizam essa interação. Então, nós temos que modelar e extrair os dados importantes para controlarmos esse evento, esse fato de alugar. Ótimo. Como assim? Eu ainda estou sem entender. Vamos já ver aqui com um exemplo. A representação gráfica desse relacionamento seria locações. Como é que a gente pode ler esse diagrama aqui? Clientes locam ou alugam filmes. Filmes são locados ou alugados pelos clientes. Certo? Então, o relacionamento aqui, há um cruzamento de informações, certo? E esse cruzamento de informações, esse evento ou fato, nós estamos chamando de locação. Então, todo relacionamento ele é representado por esse losango com o nome que você adotou ou batizou o seu relacionamento dentro dele. Ok? Assim como os atributos, os relacionamentos também têm características e tipos, certo? Só que são menos, tá? Com os atributos nós tínhamos 5 tipos, 5 características, aqui nós vamos ter 2, certo? Uma das características é a multiplicidade de relacionamentos ou cardinalidades, você pode chamar uma coisa, e os atributos de relacionamentos. Tem um tipo especial, que nós vamos ver aqui também, que é o autorrelacionamento. É como se a entidade relacionasse com ela mesma. Aliás, é o relacionamento da entidade com ela mesma. Nós vamos ver um exemplo dele aqui, vocês vão entender. Ok? Primeiro, multiplicidade de relacionamento ou a tão chamada cardinalidade. A multiplicidade indica o número de duplas em que um determinado elemento de um dos conjuntos de entidade pode ocorrer em um relacionamento. Então, quantas vezes aquele elemento vai se repetir em um único relacionamento, certo? Eu não entendi, mas você vai já entender. Vamos lá para o exemplo da nossa página 17, lá na JJ Vídeo, certo? Nós temos um evento lá, que é a nossa locação, que é comum, certo? É comum, todo mundo já passou por isso. É comum um cliente
poder alugar mais de um filme, concorda? Eu posso chegar numa locadora, no fim de semana que eu decidi assistir filme, e alugar 2, 3 filmes. Beleza. De uma única, no único ato de alugar, eu aluguei 3 filmes. Isso é possível, ok? Beleza. Porém, aquele filme que eu estava na minha mão, que eu peguei na prateleira, só pode ser alugado de uma única vez por mim. Ele poderá ser alugado em outras vezes para outras pessoas, mas naquela hora, naquele momento, naquele aluguel, somente eu estarei podendo alugar ele, porque só existe um, ok? Então, aquele filme só pode estar alugado para um único cliente de cada vez. Assim, são feitas as anotações no diagrama de entidade e relacionamento para indicar essas restrições de quantas vezes pode se repetir. Vamos aqui para o exemplo, tá? Espero que vocês estejam vendo aqui, está pequenininho. Na entidade clientes, certo? Tem um umzinho aqui. Temos a nossa relacionamento locações e na entidade filmes nós temos o N. Como é que seria isso aqui? Pois bem, um cliente, certo? Aluga ou loca vários filmes. Entenderam aí? Um cliente aluga ou loca vários filmes. Vamos ver pela visão reversa, de quem vem partindo do filme. Vários filmes podem ser alugados ou locados de uma única vez por um cliente. Certo? Então aqui nós temos restrição, que um cliente pode alugar vários filmes. Vários filmes podem ser alugados por um cliente de cada vez. De cada vez, certo? Não é quer dizer que aquele filme só poderá ser alugado por mim. Não, ele naquele momento, naquele aluguel, só eu posso estar levando. Eu não posso alugar o mesmo filme, o mesmo DVD para 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele não vai, cada uma vai para um lugar diferente, certo? Então essa aqui é uma cardinalidade. Essa cardinalidade 1 é uma cardinalidade de vários. E isso aqui já está definido restrições. Então, nós estamos definindo restrições. Se vários filmes forem alugados de uma única vez para vários clientes, nós vamos ter um erro. Certo? Porque é impossível vários clientes no mesmo momento levar um único filme. Tá bom? Ok, espero que vocês tenham entendido. Outro tipo de multiplicidade. Já que nós vimos uma de 1 para n, que é 1 para vários, nós temos também uma de maior restrição, que é de 1 para 1. Somente só existe no máximo de 1 para 1 relacionamento entre 2 entidades. Como, por exemplo, uma multiplicidade com maior restrição de integridade é a multiplicidade 1 para 1, representado 1, 2 pontos, 1. Neste caso, apenas uma única entidade pode aparecer de cada lado da relação. Exemplo, isso aqui não é um exemplo da JJ Vídeo, tá? Que é um outro exemplo. Funcionários, relacionamento dele é coordenações e departamento. O que é que ele está querendo dizer mais ou menos aqui? Que um funcionário coordena apenas um departamento por vez. Nós sabemos que realmente pode acontecer de um funcionário ter 2 coordenações. Enfim, não sei qual é a empresa que está sendo julgada aqui. Mas nesse nosso exemplo aqui, nesse nosso DER, Diagrama de Entidade e Relacionamento, existe uma restrição que um funcionário só pode coordenar um departamento por vez. E um departamento só pode ter apenas um coordenador, um funcionário como coordenador. Okay? Então, esse é o modelo é um diagrama de um mundo real qualquer que existe uma restrição. Certo? Você chegar para mim e dizer, não, professor, mas lá onde eu trabalho, o meu chefe, ele coordena o meu setor e mais outro. Tudo bem, isso é uma política da empresa, tá? Na empresa que nós estamos usando como exemplo, não é permitido, tá bom? E já que nós temos uma multiplicidade mais rígida, como a de 1 para 1, nós podemos ter uma mais livre também, tá? Que pode tudo, que é do caso a n para n. Por exemplo, filmes, certo? Possui várias participações de vários atores. Claro, eu posso ter um ator que participou de 100 filmes e um único filme tem 200 atores. Não concordam comigo? Então ela é ampla, ela é aberta, vários para vários. A gente chama de vários para vários, ou N para N. Então, um filme pode ter vários
vários atores. Um ator pode participar de vários filmes. Vários atores participam de vários filmes. Inclusive, um ator pode estar gravando 2 filmes ao mesmo tempo, não. Pode estar participando de 2 filmes na mesma época, ok? Como existe lançamentos de filme em que o cara filmou 2 filmes no ano. Então, enfim, N para vários, tá? Esse aqui é uma restrição mais ampla, mais aberta, tá? E por último não. E agora, essa foi a última restrição de cardinalidade, né? O último tipo de cardinalidade. E agora nós temos os atributos de relacionamento, tá? Da mesma forma que das entidades, os relacionamentos também podem ter atributos que identifiquem algumas informações particulares deles, tá? Ou relações específicas entre as duplas de entidades que se relacionam. Por exemplo, esse DRzinho, esse diagrama, é lá do JJ, tá? Pois bem, nós temos aqui um diagrama que está com um relacionamento completinho, tá? Clientes com seus atributos, nome, endereço, e-mail, telefone e outros, que temos menos, mas pode ter mais informações, data de nascimento, enfim. Locações, que é o relacionamento, e outra entidade que é filmes. Filmes aqui tem 3 atributos, título, tipo e atores, tá? Que aqui pode ser vários atores. Locação é seu relacionamento. Só que locação pode ter atributos. Então, um relacionamento eu posso ter atributos. Qual seria o atributo interessante para uma locação? A data em que ele foi alugado, a data em que ele deverá ser devolvido e o valor que ele terá que pagar no momento da alocação ou no momento da devolução, certo? Então, são atributos de um relacionamento. Professor, então quer dizer que atributos não são só de entidades? Exatamente. Atributos são características, né, de uma entidade, como também um relacionamento tem suas próprias características, ok? Então, nesse caso, o relacionamento de locações tem 3 atributos: data de locação, data de devolução e o valor da locação, ok? E ele vai se tornar uma tabela no banco de dados, tá? O último tipo, que é um tipo especial chamado de autorrelacionamento. Existem ainda situações específicas onde um elemento de uma entidade se relaciona com outro elemento da mesma entidade. Olha que loucura, né? Essa situação chamamos de autorrelacionamento. Um exemplo clássico é o exemplo de um relacionamento de chefia entre as entidades, certo? Como assim? Vamos já ver aqui pelo esse diagramazinho aqui embaixo. Nós temos uma entidade chamada funcionários, tá? E nós vamos ter um relacionamento de chefia. Por quê? Porque para ser chefe precisa trabalhar na empresa, vocês concordam, né? E um chefe tem subordinados. Então, eu sou funcionário, eu tenho o meu chefe, e o meu chefe também é funcionário da minha empresa, da empresa em que eu trabalho. Pois bem, nós temos assim, cadê? Um funcionário chefia vários funcionários. Olha que loucura, né? Um funcionário chefia vários funcionários. Vários funcionários, voltando para o outro lado, né? Vários funcionários são chefiados por um único funcionário, que é um chefe, certo? Mas eu posso ter mais de um chefe. Tá, você pode ter mais de um chefe, mas assim, geralmente são de atribuições distintas, tá? Naquela mesma atribuição, geralmente é apenas um chefe, senão 2 chefes vai ter conflito. Desculpa, pessoal. Então, esse é um autorrelacionamento, ok? Desculpa. Para finalizar, já que nós vimos os tipos de atributos, vimos entidades, vimos os relacionamentos e as cardinalidades, e vimos inclusive autorrelacionamento, nós vamos ver uma representação de um modelo entidade de relacionamento, de um diagrama, tá? Já que nós vimos inclusive o elemento gráfico que representa cada uma dessas coisas. Então vamos lá, vejamos um exemplo, tá? Não é o exemplo da nossa locadora lá da página 17, é um exemplo qualquer aqui, e isso aqui inclusive está na apostila, tá? Então, o problema é um campeonato de corrida de carros, um campeonato de corrida de carros. Cada prova podem participar no máximo 20 veículos, certo? Assim, para que a prova seja realizada,
ela deve ter no mínimo um e no máximo 2 pilotos, 20 pilotos inscritos. Então, se não houver pilotos inscritos, não haverá prova. Então, se tiver um piloto inscrito, haverá prova e ele só vai, e se ele não terminar essa prova sozinho, me perdoe, que é muito ruim. Cada um em seu carro, tá? O campeonato é composto por 15 provas ao todo, das quais o piloto pode participar no máximo de 12 provas. Então, um piloto não pode participar de todas as 15 provas. Ou seja, o piloto está limitado ao número máximo de participações, que é de 12. Quem vocês acham aqui nesse problema que é as entidades? Né? Eu vejo de primeira, né? Prova, uma entidade, e pilotos. E quem é o relacionamento? Seria participações. Certo? Vamos ver aqui. Próximo slide tem o modelo, o diagrama pronto. Vamos lá. Beleza. Na primeira entidade que eu vi nesse estudo de caso foi pilotos. Então vamos ter pilotos e tem alguns atributos aqui para manter o diagrama completinho. Nome, nacionalidade, idade, poderia ter nome da equipe, enfim. Nós temos o relacionamento, que é a participação, e nós temos a prova. A prova tem o local, o número de voltas, a data, certo? Desculpa, pessoal. Agora nós vamos para as cardinalidades. Naquele problema que eu acabei de ler, ele relatou as cardinalidades. Por exemplo, para participar de uma prova tem que ser no mínimo um piloto e no máximo 20. Vocês lembram? Então tem 1 até 20. Então, 1 ou no máximo 20 pilotos podem participar. Beleza. E provas. Agora nós vamos para o lado de provas. As provas a prova pode não ocorrer, mas por que não pode não ocorrer? Porque se não houver nenhum inscrito, nenhum piloto inscrito, não haverá aquela prova, certo? Então, 0 prova ou no máximo 12. Por que 12? Se são 15? Porque vamos limitar, o relacionamento aqui está em participações, então eu posso participar de nenhuma ou de no máximo 12 participações. Ah, muito bem. Então como é que seria aqui? 1 ou 20, de 1 até 20 pilotos podem participar de nenhuma ou até no máximo 12 provas. Certo? Então, essa aqui já está um DR completinho de um problema minúsculo, super pequeno. Os DRs são enormes. No mundo real, os DRs são enormes. Então, nesse caso, já está inclusive com as cardinalidades. Tá? Esse exemplozinho também tem na nossa apostila. Tá, pessoal? Então, pilotos, 1 ou 20 pilotos podem participar de no máximo de 0, ele pode não participar, ou até no máximo 12 provas. Aqui eu limitei, apesar de ter 15, no campeonato ocorrer até 15 provas, tá? Beleza. Pessoal, esse é o nosso fim dessa aula 3, tá? Lembrando que essa semana tem atividade de classe e de casa, tá? Lembrando mais uma vez também que os exercícios da atividade de classe de casa, com também o Hot Potatoes, está na apostila e nos slides, tá? Não está em outro local, internet, em outro livro, não. Está tudo lá, basta ler, estudar, que vocês vão responder com facilidade. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, até mais.